Olha a galera acompanhando aqui, Bora, Tainara, bora, André, bora. Rebequinha ali na Atrás da luz. câmera Gel. Tamo junto, hein? Se liga aí. Bora. Apertou o play aí da Já, principal. fique à vontade. Então pode Então startar vai, aí, puxa aí, Ramon. Vamos lá. Olá, pessoal. Vamos iniciar mais um podcast do Instituto Conecta e Cresce. O Instituto que está crescendo. Hoje temos uma plateia maravilhosa aqui. Isso aí. Vamos acompanhar aqui uma mentoria ao vivo sobre vendas. E o nosso mestre aqui, ó, autoridade no assunto, vai tocar o barco com a gente aí. Andrezão tá aqui, Tainara, todo mundo. Vambora! Bora. Cleiton Fukumochi, consultor e mentor em vendas. Estou aqui para ajudar todos vocês e todos vocês. E o André Tsukamoto com a gente também. Bora lá, galera. André Tsukamoto aqui. Vamos tocar esse projeto juntos novamente, bater um papo construtivo, com bastante informação, bastante conteúdo para vocês. E bora fazer acontecer. Se apresente, Tainara. Eu sou Tainara Bittencourt, da Aliança Gestão, e estou aqui para compartilhar tudo que eu puder. Maravilha. Pessoal, e vendas está em todo lugar, certo? Sim. Vendas está em relacionamento, vendas está em negócios, emprego, vendas está em todo lugar. Tainara, conte um pouquinho da Aliança Gestão, qual é o seu diferencial, o que exatamente você faz? Bom, a Aliança Gestão ela é uma empresa de consultoria contábil para micro e pequenos empreendedores. Então, meu público-alvo é o MEI, aquele que está saindo do autônomo, está se formalizando. Então, esses são as pessoas que eu gosto de cuidar, de ensinar, para que eles cresçam de uma forma sustentável no longo prazo, para que eles consigam ter uma base ali boa. Essa é um dos diferenciais, porque muitos escritórios de contabilidade, eles optam por não atender o MEI. E aí o MEI fica meio perdido, meio sem saber o que vai fazer na contabilidade, nas finanças e tudo mais. E eu tento acolher essas pessoas para dar uma instrução para elas. Maravilha. Bom, tecnicamente você é excelente. E questão de vendas, você sofre com alguma coisa? Tem alguma dificuldade, algum ponto específico? Sim, gente, contador é um negócio, ele aprende na faculdade a fazer contabilidade, não aprende a vender, não aprende a muitas coisas, o empreender mesmo, e uma das coisas que eu tenho mais aprendido nesse ano são essas questões de como usar a contabilidade nessa questão de empreendedorismo, de não precisar trabalhar só dentro de uma empresa, ou abrir meu escritório e aí, o que eu faço agora? Então, e eu tenho uma certa dificuldadezinha assim com a parte de vendas. Porque na faculdade, você falou de contabilidade, a gente não aprende, mas isso acho que é todas as faculdades, né? Eu fiz engenharia, nunca me ensinaram a vender lá na engenharia, não. Muito pelo contrário, é extremamente técnico, né? Não sei se para você foi assim também, acho que para todo mundo, né? Não, ninguém aprende a vender, né? Vender, Não, relacionamento vender, com o cliente, essas não, coisas tudo. Nada, tudo técnico mesmo. E tem um paradigma que diz que para ser um bom vendedor tem que ser um bom comunicador. Vocês acreditam nisso ou não? Eu acredito que sim. Sim. A sua comunicação fala muito, né? Na venda, assim. E o posicionamento, né, Cleiton? Então, tudo está atrelado, né? Se você não se posicionar bem, quem vai querer te comprar? Exato. Você pode ter o melhor produto ou o melhor serviço, se você não souber comunicar isso de uma forma correta, não Exatamente. adianta, você não vai conseguir vender isso para ninguém. Sim, Exatamente. e eu acredito que isso desenvolve. Porque eu sou a pessoa que eu morro de medo ainda de câmera, liga o negócio, daquele, sabe assim, estou desenvolvendo isso aos poucos, mas isso é desenvolvido. E realmente a comunicação, se eu não consigo me comunicar, falar do que eu sei de uma forma simples, e um outro diferencial da Aliança Gestão é trazer essa comunicação simples. Não chegar para a pessoa e falar, você tem uma DCTF para mandar esse mês, ela vai ver o que é isso? Carnê-leão. A pessoa não vai saber o que é exatamente. Então, ainda mais aquele que está lá empreendendo e ele é braço de tudo, tem que fazer o marketing, a venda, a contabilidade, tudo ali. Então, eu tento levar a facilidade para eles. E a comunicação é aí que entra. E você falou um ponto que é legal. Para gerir aí meus 10 condomínios, eu não preciso saber tudo. Mas eu tenho que saber a quem recorrer. Sim. Então o cara não precisa saber o que é o carnê-leão, às vezes o DCTF ou a sigla, seja qual for. Ele tem que saber quem contratar e quem vai cuidar disso para ele, né? Então eu na minha área mesmo, eu procuro profissionais para tudo.
sabe? Essa semana mesmo fizemos treinamento com o pessoal, com a equipe de limpeza, sabe? Então tive um treinamento de 2 horas lá, contratei um especialista, e ele é da área condominial, é um grande amigo que treinou a equipe de limpeza, organização, né? Para a gente estar conseguindo crescer, ampliar o nosso negócio, a gente tem que ter pessoas capacitadas para ajudar, né, na gestão disso. Então, se eu precisar vender mais, ou, por exemplo, o André, eu contratei ele para cuidar da minha rede social, porque chega uma hora que a gente não dá mais conta. Né? E se a gente ter essa mentalidade, essa visão desde o início, isso ajuda muito, porque contratar profissionais, às vezes o cara não tem grana, mas tem amigos que a gente pode contar, né? Sim. E tirar dúvidas, tal, buscar material. Isso ajuda muito. O caminho curta, né? Nessa questão de ter amigos e tudo mais, esses dias atrás eu estava passando por um problema enorme no meu Instagram. As pessoas tentavam me mandar mensagem e não conseguiam, tentavam me marcar não conseguiam. Aí bloqueou tudo, eu cheguei e mandei mensagem: André, essa é a pessoa que eu conheço que mais entende de Instagram, me dá uma ajuda? E ele resolveu o meu problema, assim, foi maravilhoso. Aí tá o poder do network. O poder do network. É isso aí. Porque às vezes você não tá fazendo negócio direto com a pessoa, mas se ela tem um coração também disposto a te ajudar, ela vai te ajudar a resolver aquele problema ali. E aquele problema, vamos dizer assim, eu tô com esse novo Instagram desde janeiro. E eu faço conteúdo falando, me chama no direct e tudo mais. E eu não sabia que tava dando esse problema. Então, quantas pessoas poderiam ter falado comigo, tentado falar comigo, e não conseguido porque estava nesse problema. Legal. E aí ele me ajuda. Pessoas precisam de pessoas. Sim, em algum momento a gente precisa de ajuda de alguém. Contar com os profissionais, né, Cleiton? Claro. Tanto para vendas, quanto aí para a área contábil. Eu saí do MEI, graças a Deus. Eu dou graças a Deus que eu saí do MEI, porque é questão que a gente está prosperando. E quem está no MEI e está querendo crescer, tem que se estruturar para poder crescer mais. Buscar os profissionais. Só explicando, acho que para sair do MEI... Tem o desenquadramento todo. Quando eu faço o acompanhamento, eu estou com 2 pessoas que estão fazendo o desenquadramento do MEI. Não é simplesmente chegar lá e fazer a mudança no sistema. Tem que fazer um acompanhamento, porque dependendo do faturamento, a cliente que eu conversei ontem, ela vai sair de uma parcela, de uma DAS, de R$80 para R$2.400. Paulada. Caraca. Então, e aí eu falei assim, ó, esses 2.400, você não pode virar assim no susto, você vai ter que reorganizar seus preços, fazer uma precificação diferente para já incluir esse valor, uma estimativa, fazer uma estimativa desse valor e agregar nos seus produtos, nos seus serviços aqui. Porque senão ela não consegue, ela vai desenquadrar e ela vai perder a capacidade, porque vai estar saindo do lucro dela, e o lucro dela já é baixo. Então, porque ela trabalha com a parte de comida, e comida tem um lucro muito baixo por conta da perda e tudo mais. Você tem que esgotar ao máximo as possibilidades dentro do MEI, né? Tem. Eu realmente saí porque eu esgotei tudo, sabe? Então, mas quem vende, meu é prestação de serviço, é um pouco diferente. Eu tenho uma receita fixa, né? Agora ela já depende de vendas, depende do preço da garrafinha que ela vai vender, ela vai ter que subir lá R$4, R$2, para suprir esse valor. E ela é comida, ela é de buffet. Então ela tem perda de comida. Então assim, se ela montou a mesa dela e as pessoas não comeram tudo, ela tem que descartar. E aí entra na conta do negativo da perda. Sim. E muitas vezes as pessoas que têm restaurante, essas coisas assim, eles não consideram essa parte da perda como uma saída também, um prejuízo que eles tiveram. E até esse prejuízo tem que ser contado na hora de passar o preço. Interessante isso, hein? Legal. Isso eu não sabia também, não. Bom, voltando na comunicação, eu concordo com você. A pessoa ela não precisa ter nascido comunicativa para ser um grande vendedor. Isso pode ser desenvolvido, tá? Eu mesmo, quando iniciei em vendas, zero comunicação, sou uma pessoa introvertida. Então, eu tinha muito medo, né, de poder conseguir dar certo. Porém, quando você estrutura um começo, meio e fim, de como apresentar, como abordar, e repete aquilo, como se fosse uma máquina mesmo. Aquilo fica tão simples de fazer que você consegue se comunicar da forma correta com aquele público que você quer atingir. Hoje aqui até citaram mesmo que lá atrás fui fazer meu primeiro pitch. Nossa, como foi difícil, né? Depois de tantas vezes que você fez, tornou mais fácil. Então você começa a ficar... você melhora a sua comunicação, mas é importante para vendas. Sabe por que um cara que não comunica bem normalmente não vende bem?
Tem alguma ideia ou não? Que ele não passa segurança? Confiança. As pessoas compram de quem você confia. Você pode ter um produto excelente. Se você não souber comunicar e a pessoa do outro lado sentir uma desconfiança, não vai comprar de você. Então, por mais que você seja um cara muito bem visto, uma certa profissão, eu sou engenheiro, saí de engenharia e fui vender seguros de vida. Agora, será que eu vou passar essa autoridade, essa confiança em seguro de vida? Então, ter um processo muito bem estruturado de como apresentar o produto, isso vai fazer vender mais. Com certeza. É isso mesmo. Quando eu fiz a minha transição de carreira, né, onde eu era o síndico, mas eu vivia de roupa de mecânico. Que confiança que eu passo para você confiar, os moradores confiarem, né? Quem me conhece como síndico orgânico, morador, tem a confiança do Ramon, morador ali, que está cuidando do condomínio. É diferente. Agora, para eu me apresentar como profissional, eu tive que mudar totalmente o meu posicionamento, minha vestimenta, né? Isso. Como comunicar com as pessoas. A gente está em constante evolução, mas as pessoas não iriam confiar mesmo, né? Então, eu tive que mudar. Foi toda uma trajetória que foi mudando aos poucos e estamos evoluindo ainda. Mas tudo isso fez toda a diferença para as pessoas confiarem em mim, né? E a comunicação, muitas vezes, ela é verbal e não verbal. Até no nosso curso do MVP, nós falamos muito disso, né? De que a forma como você se veste, as cores que você utiliza, dependendo do ambiente que você está acessando, o público que você quer se comunicar, você nem abriu a boca, o cara já não quer comprar de você. Ou ao contrário, né? Então, quando eu estou atuando no seguro de vida, eu uso muito o terno azul. Por quê? Porque ele passa mais confiança. Então, isso é importante. Né? Sim. E muitas vezes a gente não para para pensar nisso. Exato. Mas eu vejo muita parte de comunicação com pessoas que às vezes não têm as habilidades de comunicação que são primárias, vamos dizer assim, só que ela treina bastante. Ela vai fazendo tem bastante influenciadores aqui na nossa plateia hoje, mas o pessoal treina. Vocês têm a habilidade para conseguir gravar um vídeo, para estar disposto a falar sobre o seu negócio na internet. E isso é um treino, para depois, na hora que você chegar na frente de um cliente, de um potencial cliente, você vai conseguir se comunicar melhor, passar mais confiança, mais credibilidade, né? E, consequentemente, você vai fechar mais negócios ali. Né? E nessa, eu tinha muito problema de falar com câmeras. Muito, assim, eu me colocava na frente das pessoas e ia bem. Por conta do altar, sempre tá cantando ali no Ministério de Louvor. Então era normal ter 150, 200 pessoas. Agora ligava uma câmera, eu gelava, eu esquecia. Eu comecei a treinar. E como que eu treinava? Ao invés de mandar áudio pro meu esposo, eu fazia vídeos. Ai, que legal. E mandava pra eles, porque eu tava acostumando a gravar vídeos. Aí uma vez, na rua, eu falei, vou mandar um áudio pra ele. E filmei assim, e fui andando, e as pessoas passando, e aí eu comecei a perceber que as pessoas que estavam em volta ali, elas não estavam preocupadas comigo gravando um vídeo. Eu tinha que ficar mais preocupada, porque estava com o celular ali exposto, mas elas estavam tão imersas ali na vida delas, que elas não estavam se importando. É comum hoje, né? Todo mundo tá segurando o celular, tirando uma foto, dando risada. E é engraçado, tem gente que tem a vergonha de estar gravando, mas ela posta naturalmente no Stories, né? Mas ela não grava em lugares que tem gente que ela conhece. Tipo, o que esse povo vai pensar? Só que ela vai lá e posta publicamente para todo mundo ver. É estranho isso. O gravar é um bloqueio, parece. É um bloqueio puro, porque a gente está acostumando a gravar conteúdo, né? E os nossos clientes, os médicos profissionais da área da saúde, eles têm muita dificuldade com isso. Eles atendem o paciente ali no 1 a 1, mas quando você liga a câmera, tipo, ele trava, aí tem dificuldade de se comunicar, parece que é um robô, fica tudo travadinho, não gera autoridade nenhuma. Aí, tipo, não tem. Aí você tem que ir soltando o cara, né? Devagarzinho. Eu abri uma caixinha no Instagram esses dias atrás falando, né? Se você pudesse ter uma mentoria comigo, qual pergunta você faria? E chegaram algumas perguntas. Na primeira resposta eu tava assim. Tributo, não sei o quê. No último, eu já fez 6. Eu falei, vou deixar pro próximo Stories? Porque eu tava sozinha, eu tava num ambiente que eu tava me sentindo confortável e eu já tinha feito 6. Então, tava mais natural, mais solto aquele dia. Sim. Mas o primeiro tava assim. Então, para pagar menos impostos, tem que... Até ir soltando, até relaxar o corpo, né? Sim. Tudo é treino. E nós falamos também do poder do networking, né? A Tainara citou bem. Só que tem pessoas que, infelizmente, ainda não sabem fazer um bom networking.
Eu fui uma vez num evento, né? Levei até convidados para esse evento, e a pessoa que nos recepcionou lá, ao invés dela criar primeiro uma confiança, uma conexão, ela já começou querendo vender. Que hora que nós vamos assinar o cheque, né? Que hora que nós vamos fechar o negócio? Falei, gente, ele me conhece, né? Tem uma certa liberdade comigo, mas não com os meus convidados. Agora, qual vai ser a imagem que ele está passando para os meus convidados? Pode ser que ele esteja bloqueando já uma venda ali, né? Não sei se vocês já viveram alguma situação similar. De chegar e a pessoa querer me vender a todo custo. Eu falo, não, querido, não, agora não. Nem conheço a pessoa direito, a pessoa querendo me forçar. Eu falei, como assim? Tem que ter confiança, tem que, né? Exatamente. Você vai começar um relacionamento com alguém desse jeito, já querendo agarrar e beijar à força. Não, né? Fala, ué. O André passou por uma situação dessa essa semana que ele me contou. Se você quiser compartilhar, André. Não, mas foi isso que eles comentaram, sobre a pessoa já querer, já aproximar e já fazer a venda logo de cara. Então, aquele potencial cliente não está pronto para comprar ainda. Então, tem uma pergunta legal. Quando que a gente sabe se o lead vai estar pronto para fazer a compra? Qual que são as indicações, quais palavras que ele usa? Ele pode responder para a galera. Eu acho que pode compartilhar a situação, porque a gente sabe o que aconteceu, mas a galera não sabe. Compartilha o que aconteceu. Falar, eu estava num lugar, aconteceu tal coisa. Conta pra gente. Mas foi exatamente isso que o Cleiton comentou. A gente foi num churrasco de negócios e a pessoa já chegou bem, né, pronta para vender para a gente, mas já chegou intimando a gente para fazer uma compra. E aquilo já foi ao contrário, né? Trouxe a situação inversa para nós. Então a gente falou, não quero negociar agora, porque você não chama a gente para tomar um café depois, para a gente conversar melhor, para entender mais sobre o seu produto, para saber se eu vou querer fechar negócio com você ou não. Aí já foi querendo ir muito direto ao ponto. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Nós fizemos um café da manhã antes de a gente começar esse podcast. Tem pessoas que acho que não se conheciam, estão conhecendo hoje. E imagina que você está conhecendo a pessoa pela primeira vez e você já está querendo fechar negócio. Você pega amigo do amigo e já, né, chama para assinar o cheque, né? Então, como é que você percebe que a pessoa está pronta? Primeiro, aqui é um evento de networking, mas ninguém quer fechar negócio logo de cara. Nós estamos ali para tomar um café da manhã, interagir. Só que em algum momento existe aquela pergunta de o que você faz? Nesse momento, eu tiro o peso da venda e falo, cara, hoje estamos aqui, vamos interagir, vamos tomar um café, semana que vem eu vou no seu escritório e a gente conversa. Você tira o peso. Você pode até falar, eu trabalho com seguro de vida em venda, mas você não dá muito detalhe, né? Eu até no curso do treinamento eu falei do efeito Zerganic, que tarefas incompletas geram mais curiosidade na outra pessoa. Então o fato dela saber o que você faz, mas não exatamente o que você faz, gera essa abertura para você sentar e conversar. Então, nesse evento de network, seja um churrasco, um café da manhã, um futebol, um golfe, um tênis, é hora de você criar conexão e empatia, conhecer a essência da pessoa. O que você gosta de fazer, se você é casado, se você tem filho, os lugares, ou seja, criar esta conexão. Então, network é isso, networking, né? Você quer criar uma rede de conexão relacionadas ao trabalho, mas você tenta ir pela essência da pessoa, o que ela gosta de fazer. Música, religião, esporte, filmes, viagens. Tem tanto assunto para falar. Depois que você sentir que a pessoa está se abrindo com você, está contando a vida, a história dela, agora é o momento de falar de negócios. Né? Até quando eu faço algum tipo de... A pessoa entrou em contato comigo por algum meio. E ela... Eu marco normalmente uma reunião ali online mesmo pra gente conseguir entender um pouco mais. As primeiras coisas que eu faço, eu me apresento friamente. Eu falo o mínimo, eu falo quem eu sou, o que a minha empresa faz e do que eu cuido. Eu falo, agora eu quero conhecer um pouquinho mais de você. Me conta um pouco mais sobre a tua empresa, sobre o teu negócio, sobre a tua vida. E eu vou escrevendo e anotando tudo que eu posso ali. E ela conta da vida, do porquê que entrou na dívida, e a dívida tem um peso emocional, e vai para todos os lados. E é 1 hora ali. Só que daí depois eu volto, eu recapitulo tudo. Tipo assim, então você me contou isso daqui. Então eu vou mostrando para ela que eu entendi o que ela falou, que eu realmente estava prestando atenção naquilo que ela queria. E aí no final,
é o momento que ela terminou, eu falo, bom, eu entendi isso daqui de você, então aí a gente começa a ir para aquele caminho da venda. E uma das coisas que eu aprendi no MVP foi a questão do entregar pouco. Porque eu estava dando uma aula de contabilidade para a pessoa no final. Eu estava dando uma aula de contabilidade para o microempreendedor e a pessoa não estava fechando. Por quê? Porque tudo que ela queria, ela estava ali, as informações. E aí eu comecei a falar pouco sobre essa parte mais contábil, falar mais como que a gente resolveria aquele problema. E começou a ter conversões diferentes. Achei muito, muito interessante. Não, e é isso, o menos é mais. Então, para quem está do outro lado, que é o cliente, a técnica dele é relativamente baixa, salvo raras exceções, né? Então é como se você estivesse explicando para uma criança mesmo, uma pessoa que não conhece do assunto. E aí, se você falar muito tecnicamente, isso assusta, né? Acho que alguém comentou aqui que o nosso cérebro, ele está programado mais para fuga mesmo. Então, uma coisa muito difícil, muito complicada, ele meio que bloqueia, ele não está prestando atenção. Agora, se você fizer as perguntas certas, né, fazer ele falar mais do que você falar, ele vai começar a contar a dor dele. Aí, junto com o seu conhecimento técnico, você vai trazer a solução que resolve a dor. Então, outro dia eu fui conversar com uma pessoa de marketing digital, inclusive. Eu falei para ele, tenta me vender, vai. A gente estava fazendo treinamento de vendas e tal. E ele ficou falando cada termo, André, que eu não faço nem ideia. Não consigo nem, CPA, lead, não consigo nem repetir aqui o que ele estava tentando me explicar. Eu falando desse CPF para os clientes. Eu não consigo nem repetir aqui, olha só, como que a gente não grava, cara, né? E aí depois eu fui ensinar ele uma outra forma dele abordar. Ele falou, Cleiton, no fim, então, não tem nada a ver com a técnica, Não. é ver com o que você vai resolver. Perfeito. Toda venda nasceu, toda empresa nasceu para resolver um problema, certo? Seja ganhar tempo, mais barato, mais rápido, melhor, mais luxuoso, sempre é um problema, pode ir para a essência. E aí você tem que descobrir, então, o que dentro da sua solução resolve o problema do cliente. Às vezes eu não consigo fugir do termo técnico, só que eu falo o termo técnico e eu tento fazer uma analogia com aquilo. Esses dias atrás eu tive que falar da Procuradoria Geral. Eu falei para o cliente, é tipo um Serasa do governo, entendeu? Então, se você não paga aqui, é tipo um Serasa. Então, eu tento fazer isso, facilitar a comunicação para que eles entendam o que é. Porque o que é Procuradoria Geral? A pessoa fica, não sei o que é isso, se existe. Eu falei, então, é o Serasa do governo. Então, isso eu acho que você aprendeu no MVP, nós falamos disso, né? Porque você tem que fazer analogias com exemplos do dia a dia do cliente, né? Então, isso matou a pau, isso aí mesmo, assim que tem que fazer. E a galera aí, como é que tá? Alguma dúvida, pergunta? Pergunta? Vocês entenderam ou não entenderam ainda? Sabe o que é Tá tudo DCTF? bem? Gente, é a declaração todo mês, tem que mandar. Mas pode falar. Fala. Pega o microfone. Aqui, ó, não, aqui, ó. Precisa? Tá bom. Pra sair no áudio. Obrigada. Cleiton, eu atendo mulheres que são empreendedoras e as ajudo na parte da gestão financeira do negócio delas. Mesmo apresentando o problema, né, depois de uma sessão de diagnóstico, algo nesse sentido, ela me mostra o problema, eu mostro a solução, só que muitas vezes no momento do fechamento, ela fala, eu vou conversar com meu esposo. Então ela traz essa objeção de que ela precisa desse terceiro para poder tomar a decisão dela. Como eu posso conduzir esse final da venda, esse fechamento, enfim, esse final de roteiro para trazer para ela que ela não precisa necessariamente dessa opinião, ou como ela pode levar essa opinião para ele, ou se eu trago ele para esse diagnóstico também, porque sempre que surge essa objeção, as outras eu ainda consigo contornar. Essa do vou conversar com meu esposo, eu ainda tenho um pouco de dificuldade. Tá. Você tem que antecipar a objeção. Você mesmo disse, isso sempre acontece, quando acontece eu não consigo. Então, na hora que você está fazendo a conscientização, você já pergunta para ela, além de você, quem precisa estar aqui para decidir se você vai ou não se tornar cliente? Então, se ela disser que é o marido, então você já convida ele para estar junto. Senão você vai perder tempo. Ela vai usar essa objeção. Agora, eu normalmente, quando eu levanto dados do cliente e faço essa pergunta antes de apresentar o projeto, eu anoto bem grande aqui quando ela diz que ela decide sozinho. Decido sozinho, eu anoto.
No dia que eu for apresentar o projeto, eu coloco essa folha na frente, ela está vendo, é muito difícil dela usar essa saída, tá? Esse é um ponto. Então, antecipe a objeção. Isso não é só para mulheres, família não, tá, Amanda? Grandes empresas também. Às vezes você está apresentando para o gestor de manutenção e ele precisa falar com o gestor financeiro. Então você tem que colocar quem decide junto na mesa para ganhar tempo. E o seu cliente, ela tem que entender que você não tem tempo para perder. O seu tempo é mais importante do cliente. Você pode estar sofrendo com o cliente, com a agenda vazia, mas ela tem que entender que o seu tempo é muito importante, para justamente não te fazer perder tempo. Esse é um ponto. Outro ponto, você pode tentar descobrir a real objeção. Normalmente não é essa a primeira. Eu entendo como uma fuga também. Exato. Então você fala assim, vamos supor que você apresente para o seu marido e seu marido concorde que você tem que ser minha cliente. O que mais te impede de assinar o contrato hoje? Aí talvez ela fale que é preço, ou que não viu valor, sei lá, não sei o que. Aí vem a real objeção e aí você vai tratar exatamente. Outra forma de você evitar isso, terceiro e último, hein? Que é o tal do combinado não é caro. Então, se ela falou que vai ter o marido lá. O marido, sei lá, era para estar, não apareceu, enfim. Você combina com ela, fala, olha, Tainara, eu vou te apresentar, vamos combinar uma coisa aqui? Se você gostar e couber dentro do seu orçamento, você se torna minha cliente hoje, tá certo? Se você gostar e, infelizmente, não couber no seu orçamento, a gente tenta encontrar um pacote mais standard, né? Uma coisa mais dentro da sua realidade. Agora, se você não gostar, tudo bem, não tem problema, você me avisa e aí, vida que segue, não tem problema. Por que eu gosto de fazer assim? Porque sabe aquela desculpa de gostei, mas vou pensar? Então tira disso. Por quê? Você combinou e o combinado não é caro. Quando você apresentar o projeto, aí a cliente ela vai ter que tomar uma decisão. Ou ela gostou ou ela não gostou. Não gostou, tchau, paz. Gostou, vamos fechar. Nem que seja um pacote menor. Então você converte melhor. E uma última dica ainda. Para aquele que não gostou, fala, não gostei. Você fala assim, não, legal, você não vai ser meu cliente hoje, mas o que exatamente que meu projeto não atende à sua necessidade? E aí você faz até um resumo. Não, porque você me falou que tem esse problema, que você tem esse problema, que você tem esse problema, que você tem esse problema, eu te trouxe essa solução, essa solução, essa solução. Aonde que você não gostou? Porque aí você aprende também aonde que você está errando ali no teu processo de venda. Porque daí não é preço, certo? É alguma coisa na apresentação ou na confiança. Perfeito. Obrigada. Aula. Isso aí. Mais Aula, alguém? Que aula, hein? Michele. Que aula. Quer saber mais? O Entra no microfoninho. MVP. Tá aí. Até trazendo, né, todas essas ideias, eu estou pensando nas minhas clientes, porque eu trabalho exclusivamente com mulheres e os problemas das mulheres nos negócios dos homens são diferentes. Para falar de dinheiro, para o homem é mais fácil, para ter segurança de impor, né, ou pelo menos citar essas coisas, para o homem é mais fácil. É diferente a negociação, não sei se vocês concordam aí, mas tem sempre muitas, né, tem aquele receio, mas se eu falar vai espantar o cliente, vou estar, enfim. O que você percebe até no dia a dia, né? Se trata com os dois públicos, que pode trazer mais essa confiança, mais essa segurança para a mulher mesmo, de colocar esses pingos nos is, assim, sabe? Você tem alguma coisa para falar nesse sentido? Você também percebe essa diferença quando você está com um cliente homem fazendo essa mentoria de venda ou mulher? O que você acha que pode ajudar nessa questão da segurança mesmo na venda? Da mulher vendendo ou da mulher... Da mulher vendendo mesmo, assim. Ou você já observou isso? O que você percebe? Não, assim, isso acontece tanto com homens quanto mulheres, sabe, Michele? É muito de postura, mas, por exemplo, você que é mulher e vende para mulheres, você está falando de igual para igual. É como se fosse eu, homem, vendendo para homem. É de igual para igual. Onde pode ter um certo empecilho é quando eu, homem, por exemplo, vou em cima de uma mulher e ela acha que
pela minha masculinidade, eu estou impondo uma decisão em cima dela, né? Então, nós, vendedores, a gente precisa se adequar, não só questão de sexo feminino e masculino. Acho que o mais importante é você saber fazer uma leitura do perfil comportamental do cliente. Tem pessoas que têm um perfil mais dominante, que você tem que, em poucas palavras, já dizer o resultado que você traz para a vida dela. Já tem pessoas que precisam de mais informação, né? Minha esposa mesmo, ela gosta de contar a história do parafuso, por que eu fico lá assim tentando manter paciente, quando que vai chegar realmente o ponto que é importante disso. É perfil, né? Eu conheço homens que são como eu também, que gostam de ficar contando a história lá do começo, do meio, do fim. Então, nós vendedores, a gente tem que aprender a fazer essa leitura e ajustar a nossa comunicação de acordo com como o cliente gosta de ouvir. Agora, o que 90% é mais aceitável é você falar menos e o seu cliente falar mais, que é o que todo mundo escuta, né? É isso mesmo. Acho que não tem muito a ver com essa questão de sexo feminino e masculino, não. É até legal você falar de perfil, porque o que eu percebia? Quando eu comecei a empreender na área que eu atuo hoje, era 90% das clientes que eu fechava eram as dominantes, influentes também, por ter, né, mais... Meu pai é assim, meu irmão é assim, então eu tinha o costume e eu era muito objetiva. E essa cliente que ela precisa de mais tempo, né? Conforme eu estava, ela precisa de mais tempo para pensar, ela precisa me conhecer mais, ela precisa que eu explique mais. Eu não percebia por que eu não atingia esses clientes. Agora não, mas foi também tendo o que você falou no começo aí, né? A gente se avaliar, que é também muito difícil, a gente entender, olhar, falar o que eu estou errando, por que eu estou atingindo mais esse público? Ah, não. Esse é eu achava assim, não, esse é meu público-alvo. Não. Tanto é que agora tem de todos os perfis, né? O problema que elas têm é o mesmo. Então, foi algo que eu precisei observar e saber lidar, ter essa paciência, saber que não, tem gente que não é que ela não quer, ela precisa amadurecer mais o relacionamento, né? Acredito que é um ponto que vocês falaram bastante aí também. Então, ela precisa me conhecer mais, saber mais detalhes, para ela confiar e, de repente, vai acontecer o fechamento, né? Então, eu vejo que é bem importante mesmo. Eu agradeço aí a resposta. Obrigada. Eu gostaria de complementar a sua pergunta. Só rapidão. Isso que você falou também, tem perfil que ele precisa do manual, que ele precisa, né, pegar para ler. Isso deixa ele confortável para decidir. Não, eu preciso de uma segunda etapa. Às vezes não é nem falar com outra pessoa, ele mesmo precisa pensar melhor sobre aquele assunto, senão ele não consegue tomar uma decisão. E normalmente o vendedor, ele tem a maior parte dos clientes dele parecidos com o perfil comportamental dele. Olha como isso é importante. Isso prova de que quando a gente faz uma boa leitura da outra pessoa, a gente vende melhor. Como você é um perfil dominante, você acaba vendendo para perfis mais dominantes. Você está acostumado a viver nesse mundo e você se sente mais confortável assim. Mas a partir do momento que você conseguir fazer essa leitura de outras pessoas e adequar o seu estilo de venda para aquele público, pronto, aí você não tem mais esse limite, né? Você fala com vários perfis comportamentais. Vou complementar aqui a pergunta da Michelle. Você falou da questão dos perfis. E eu acho que talvez a nossa sensação como mulher é que as mulheres tenham mais insegurança, porque a gente costuma ver mais homens com um perfil dominante do que mulheres com um perfil dominante. E como que fica para uma pessoa que não tem o perfil dominante quando ela vai vender para alguém que tem? Eu acho que tem relação com isso que você comentou da confiança, porque o dominante, ele naturalmente passa confiança. Parece que ele já vem, ele nasceu confiante. E tem perfil que não. E aí eu acho que para quem não é dominante, dá uma insegurança. Eu falo porque os lugares que eu passei, eu costumo ser vista muito como líderzinha. E algumas pessoas, elas costumam ficar constrangidas antes de eu começar a falar alguma coisa. Você vê que a sua presença parece que inibe um pouco. E eu, por ser mulher, eu acho que fica muito evidente isso. Porque outras mulheres, muitas vezes, antes de me conhecer, já dá uma recuadinha. Porque ela não tem esse perfil. Então, como que fica a venda quando é o oposto? Eu não tenho o perfil dominante e eu vou vender para um dominante. Você tem que se colocar nesse perfil similar. Então, existem algumas leituras corporais que você tem que fazer.
você percebendo que essa pessoa é dominante, a forma como você explica o seu projeto, ela tem que ser mais direta ao ponto. O dominante, ele gosta de saber, tá, tudo isso é muito bonito, isso é legal, mas o que realmente resolve o meu problema? Aonde que eu me beneficio com isso? Então, você tem que ter uma demonstração do seu trabalho para todos os tipos de perfis, inclusive para quem tem menos tempo, que às vezes o cara tem um perfil mais analítico, ele precisa de mais informações, mas ele tem pouco tempo. Então, dentro da minha mentoria, eu sempre falo isso também, que você precisa checar qual o tempo que você tem para investir lá. Porque a gente fala, você tem que quebrar o gelo, fazer empatia, aí o cara perde os 20 minutos que ele tinha, 18 quebrando o gelo, e não consegue apresentar nada. Então, isso é um erro muito comum, tá? Agora, se você não tem o perfil dominante, mas você quer se colocar com o perfil dominante, nada mais é do que ir direto ao ponto. Não precisa falar mais, sabe? Não precisa se impor na voz, na postura. Não, só vai direto ao ponto. E até perguntando, aproveitando a sessão de perguntas, vamos lá. Tem uma questão de Instagram para essas pessoas que não têm tanto tempo. Uma das coisas que tem resolvido bastante são as pessoas conhecerem o meu Instagram. E elas saberem o que eu estou falando ali, para dentro daquilo dali elas vêm conversar comigo já com um assunto meio certo. Só que eu nunca sei se a pessoa que fala que tem pouco tempo, que não tem agenda, tudo mais, se eu já mando para ela o Instagram e falar, dá uma olhada, uma conhecida, ou se ficaria muito invasivo mandar o meu Instagram, porque parece que eu estou chorando seguidor, alguma coisa assim. Aí eu acho que é mais para cá. acho que é mais Ajuda pra cá aí, a André, pergunta. ajuda aí. Começa pela parte de vendas aí, depois eu completo. Quando a pessoa fala não tenho tempo, eu costumo fortalecer muito o meu tempo. Eu falo, a melhor forma de você combater uma objeção é você ser educado, concordar com a pessoa, mas dar um outro caminho, tá? Muitas vezes baseado em estatística, em comprovação. Então eu falo, justamente pelo fato de você não ter tempo, que eu estou te ligando para a gente agendar um horário. Porque eu também não tenho tempo a perder. Essa é a mensagem que eu estou passando. Eu só trabalho com horário agendado. Então minha agenda é toda encaixadinha. Agora, se a gente deixar para ver isso depois, a gente não vai sentar e não vai conversar. Então o fato de você não ter tempo... Você já se igualou a ela, né? Eu Agora também a gente não tá tenho na mesma tempo. página. Eu também não tenho tempo. E é justamente por conta disso que eu estou te ligando para a gente agendar um horário. Senão eu vou esquecer de você. É isso. E aí ela senta e marca. Quando se trata de redes sociais, provavelmente todo mundo que está na audiência aqui, o pessoal usa rede social para divulgar o seu produto ou serviço, né? E muitas vezes a pessoa, sei lá, vai estar 10 horas da manhã, o cara não vai estar no Instagram querendo negociar alguma coisa, vai estar, sei lá, atendendo um cliente, fazendo venda, enfim. Então, por exemplo, período da hora do almoço e à noite são os horários mais propícios para conseguir enviar o link do seu perfil. Porque aí a pessoa vai estar mais predisposta, teve um intervalo de almoço, eu vou ali olhar redes sociais, vou conferir o WhatsApp, ou à noite também, a hora que chegou em casa e tá mais tranquilo, aí você fala, opa, beleza, conforme aquele contato que a gente fez, você segue meu perfil aqui para você dar uma olhada, conferir sobre aquela dúvida que você tinha, ou se enviar algum áudio ali por direct mesmo para complementar, né, aquilo que você comentou. E aí sim, aí ela vai continuar a conversa e a sequência da negociação, potencialmente agendar uma reunião para o dia seguinte, para a semana seguinte, enfim, mas aí tem alguns horários específicos que a gente consegue ter um retorno maior deles, né? Isso é para a pessoa não esquecer de entrar. Porque se você só manda o link do seu Instagram no horário que ela não consegue acessar, na vida corrida de hoje, ela esquece. E a estratégia que o André falou do direct, ela é muito relevante quando tem uma informação que é importante para a pessoa ali. Então, ela começou uma conversa com você no WhatsApp, você já deixou um post estratégico no Instagram, você fala para ela, te encaminhei no direct um post respondendo essa pergunta. Dá uma olhadinha lá, e aí você já fica com um gancho para retomar a conversa com ela. Porque daí, se ela demorou ali 2 dias para te responder, você tem que perguntar, você fala, então, você estava com aquela dúvida, você chegou a ver o post? Conseguiu ver aquele post, Conseguiu né? tirar sua dúvida? Sim. Você evita que essa pessoa fique perdida depois. Toda interação você tem que tentar extrair uma ação do seu potencial cliente. Né? Então ela responde, entra lá porque você viu isso que eu deixei lá, quero saber a sua opinião. Então a pessoa, peraí, né? Deixa eu entrar lá, ver, comentar. É isso aí.
Mas alguém? Galerinha. Você tinha? Estava perguntando? Não? Mas alguém? E aí, Thiagão? Tá vendendo muito lá ou não? Vou no Thiago, nossa batina também. Pensa igual, Thiago. Melhor com 10 pessoas que com 2.000. Com certeza. Eu vou trazer, na verdade, algo que eu comentei com o Cleiton ali durante o nosso café, né? Que é uma dificuldade, uma objeção que eu tenho com alguns clientes, principalmente os clientes da área médica, que é de ter acesso a esses clientes. Muitas vezes são pessoas que eu já conheço há muito tempo, que me conheciam antes de ser o Thiago, assessor de investimentos, me conheciam como enfermeiro, que eu sou enfermeiro há 22 anos. Então, esse processo, talvez, das pessoas me reconhecerem, né, como um assessor, ao meu ver, parece que está atrapalhando um pouco o acesso a esses clientes, e dificultado o fator tempo também, né? Porque nunca tem tempo. A gente entende que o médico trabalha muito, né? E a vida dele é isso. Mas é uma objeção, algo que tem dificultado bastante, assim, para mim, nesse início principalmente. Quando o médico, eu costumo até marcar uma consulta. Verdade. O cara, ele não tem tempo para mim, eu marco uma consulta, sento lá na frente dele e converso com ele. Já aconteceu várias vezes, já fiz vários clientes desta forma. Outra forma é você identificar quem é o melhor amigo dele, aquela pessoa que ele valoriza e confia. Porque se esse cara abrir a porta para você, você vai ser recebido. Eu costumo dizer que a gente cola a nossa autoridade na autoridade do recomendante, né? De quem está indicando. Né? Outra forma de você chegar nele é estar no ciclo de amigos dele. Né? Então, ambiente. Né? Nós convivemos no ambiente que a gente gosta. Então, quando eu vou jogar tênis, principalmente golfe, enfim, você não pode chegar lá querendo já vender algo. Né? Então você chega lá e começa a participar do esporte. Só que um amigo já é cliente, o outro amigo já é cliente. Aquele cara que está lá no grupo e não é cliente, ele é aquele efeito manada, ele se sente um peixe fora d'água. E aí ele vai ter a curiosidade de falar, ué, mas peraí, o que o Thiago faz? E tudo aquilo, aí vem o Instagram, tudo aquilo que você faz, as pessoas também estão vendo. Então pode ser, Thiago, que hoje eles não estão dando essa devida importância. Mas se você tiver essa postura, que eu sei que você tem correta, sempre um profissional bem alinhado, vestindo bem, conversando com pessoas, trazendo cada vez mais clientes, esse mercado ele vai abrir. Só que muitas vezes, aí de novo, né, até a gente fez hoje uma live falando de plantio, né? Às vezes a coisa não vem mesmo da noite para o dia, igual atingir público de alta renda. Né? Se você não está lá naquele meio que é chegar lá, é uma escadinha. Então você pega um cara que está um pouquinho acima, daqui a pouco você pega o outro, mas um pouquinho acima, um pouquinho acima, um pouquinho acima, até que você está onde você queria estar. Agora, dar esse salto, aí é tacada de sorte, é um evento ou outro. Né? Então você tem que ir construindo essa base até você já ser autoridade junto a eles. Thiago, você faz algum link assim? Hoje você é um consultor de consórcio, né? Com a sua atividade anterior, por exemplo, você cuidava de pessoas, de enfermos, né? Certo. E você tem que, eu acho, né? Que você poderia começar a linkar isso. Hoje você vai cuidar da saúde financeira da família dele daqui para frente, da prosperidade, da construção de patrimônio, né? Assim como a Amanda faz, cuida da vida financeira e dos empresários, né? Dos profissionais autônomos. Então, é criar o storytelling, né? Sim. Eu fiz muito isso já, né? Eu era torneiro mecânico e eu lapidava as peças, né? Eu cuidava, eu tinha atenção aos detalhes. E isso eu utilizei muito na transição e uso ainda, né? Para cuidar do condomínio, cuidar dos detalhes, saber a parte técnica, né? Saber como cuidar do condomínio, o desenvolvimento, né? E a criatividade que a gente tinha para desenvolver uma peça num torno, e também na mecânica que eu trabalhava, eu tenho essa capacidade para cuidar do condomínio, porque eu vou ter mais atenção e vou ter essa capacidade. Então acho que você usar isso, né?
da parte que quanta história você não tem para contar, para conectar com a pessoa e gerar um network, gerar a conexão real. Acho que isso também pode ajudar muito, né, Cleiton? Com certeza. É porque as pessoas desse mercado, elas te conheciam como enfermeiro, como instrumentista, né? Enfim. E aí, como é que o Thiago agora vai falar de investimento para mim? Sabe, tipo, ele não te respeita ainda como um cara de investimento. Só que se você tiver esse posicionamento, aparecer em podcast, de repente dar uma palestra, né? Eles vão vendo que você, opa, peraí, o Thiago, ele tem autoridade também em investimento, né? Que é a tal da confiança que a gente falou aqui. Então, quando você consegue alcançar essa conquista da confiança do público, aí eles vão vir atrás de você querendo saber o que você tem, o que você faz, enfim. Isso que o Cleiton falou é uma das realidades que eu mais faço, que é procurar onde que estão os meus clientes e participar desses eventos junto com eles, sem querer vender para eles ali. Então, quero fazer amizade, porque foi você que falou, não faça um cliente, faça um amigo. Foi eu. Faça um cliente, faça um amigo. Então, eu entro nessas rodas sem a intenção de captar clientes, aquela coisa mais fria. É fazer amigos mesmo, é criar relacionamentos. Por exemplo, uma amizade que me ajudou muito e não houve troca ainda, mas no futuro pode acontecer alguma venda, pode acontecer alguma coisa, sem esperar essa expectativa, sem criar essa expectativa. E no construir, no aparecer, as pessoas começam a me ver, começam a olhar e falam, nossa, olha só, ela está se movimentando assim. E elas vêm e conversam, peguei o teu número lá em tal lugar que você participou lá atrás e agora ela se sente pronta para ser minha cliente. Mas desde quando eu conheci até o momento dela fechar ali comigo, foi um caminho dela me ver em vários lugares, vários ciclos que ela mesma participava. Então, é uma construção de relacionamentos primeiro. Exato. Isso tem a ver com objeção. Umas objeções que vêm à mente sem... Está lá no subconsciente. Será que eu posso confiar nesse vendedor? Será que esse produto é para mim? Será que é bom mesmo? Tudo isso vai populando lá atrás. E para tirar essa dúvida, às vezes tem pessoas que dependem de um tempo maior, um relacionamento maior com você. E aí cabe a você acelerar o processo. Aí existem formas de fazer isso. E o seu conteúdo é parecido com o meu, que é mais técnico, que tem que explicar mais coisa. A pessoa ela chega cheia de dúvidas. Você precisa ensinar o cliente primeiro. E fazer conteúdos, aparecer fazendo lives, alguma coisa assim, gravando vídeos, sempre respondendo, eu tenho visto que tem ajudado bastante as pessoas a entender que eu tô sabendo o que eu tô falando. Entendeu? Então, é criar autoridade nessa questão. Eu tenho aprendido muito. Obrigada, Michelle. Mas tenho aprendido que eu tenho que, antes de querer vender para alguém, é criar uma autoridade na cabeça dela, que é para onde ela vai me confiar. Vai confiar em mim. Posso falar uma coisa? E também você tem que ter um processo de a gente fazendo transição de carreira, né? Então, o que eu vejo assim no perfil? Você confia completamente em você na hora que você está ali, porque talvez a objeção não é do médico, é de mim para comigo mesma. Eu falo isso pelo meu próprio processo também, né? Então, eu já fiz várias transições. Então, dentro de todas as transições, eu confio no que eu estou fazendo, no que eu estou entregando para o meu cliente. Então, se eu tiver confiança em mim, às vezes é uma crença nossa para conosco mesmo, né? Então, você tem que olhar para você primeiro, porque a objeção do outro, a maioria das vezes, está dentro de mim. O quanto talvez eu não estou ali naquele momento realmente me sentindo capaz de estar ali, eu ainda estou acreditando que eu ainda não sou capaz de, entende? Isso que a Silvana falou é muito forte. E a gente não percebe. O outro percebe, mas a gente não percebe. Então, essa de você transmitir essa confiança para as outras pessoas, então você tem que ter uma certeza, uma paixão, uma autoridade muito grande em relação àquilo que você está fazendo. Se você não tiver essa postura, você até pode acreditar, não, eu sou bom, eu faço, mas às vezes você não está vivendo aquilo, entende? E aí o seu público, ele percebe. E já são, acho que 3 ou 4 lugares que eu vou para falar, mesmo tendo medo, mesmo tendo receio, vou.
E no final as pessoas falam, nossa, você não parecia que estava nervosa. Mas eu falei, eu estava, só que eu aprendi a disfarçar. Mas é isso, na hora de apresentar, uma das coisas que eu mais tenho aprendido é nessa questão de não demonstrar a insegurança, o medo ali na hora de falar para o cliente. E principalmente nas questões de preço, né? Depois que acordou, a pessoa falou que tá tudo bem de ser meu cliente, fiz os acordos, tudo, eu falo o preço e fico quieta. Então, uma das coisas que, no nosso caso, você tem a parte de consórcios e tudo mais, é falar o preço daquela carta, porque o preço daquela carta não vai mudar dependendo do humor do cliente. O preço da carta está lá, o cliente que vai ter que se moldar nas que ele quiser. Mas é isso, é ter essa segurança de falar e manter aquilo. Você me fez lembrar de um caso engraçado. Nós ali, como vamos apresentar o seguro de vida, a primeira etapa é coletar os dados. Chega um momento que você tem que perguntar quanto que a pessoa ganha, faturamento, reserva financeira e tudo mais. Tinha alguns life planners em treinamento que eles travavam nessa hora. Ele não conseguia pedir o valor, ele ficava gaguejando, sabe? Então, queria... quanto você ganha? Sabe, tipo... sabe, de um jeito meio assim. O cara nem ouvia direito. Como assim, como que eu ganho? O cara tinha medo de perguntar. Parece que incomodava ele querer saber essa informação. Talvez para ele seja muito íntimo informar isso, e aí ele sentia-se mal em perguntar. Mas é uma informação importante para a pessoa criar o projeto. Sim, eu até complementando, quando eu vou fazer um desenquadramento, quando chega uma pessoa, um MEI para mim, uma das perguntas que eu tenho que fazer é, mas quanto que você está faturando? Só que eu tenho que fazer isso e, assim, eu entendo da pessoa se ela vai ter uma resistência ou não para falar. E aí, normalmente, eu faço algumas perguntas mais extras. Mas como que tá o negócio? Tá indo bem? Não tá indo tão bem? Eu vou tentando ir por esses lados. E aí, depois eu falo, olha, se eu vejo que a pessoa é mais fechada, eu falo, vou ter que te fazer uma pergunta porque realmente é importante. Qual é o teu faturamento hoje? Porque a gente precisa dessa informação para saber se você está no ponto de desenquadrar, se você já desenquadrou ou se você está longe ainda. Então eu pergunto isso, mas eu tinha muita insegurança também, porque eu falava, gente, que indelicadeza perguntar quanto a pessoa ganha. Mas eu tive que fazer porque essa é uma pergunta importante, porque se eu não souber, se a pessoa está muito fora dos 81 mil ali do MEI, é uma outra tratativa. Se ele tá longe dos 81, outro tipo. Se ele tá no meio aqui, até dá, também é uma terceira. Então, é sempre essa dúvida na hora de perguntar, entender o perfil. E aí vem naquela pergunta que você fez, Rebeca, né? Por que uma pessoa que não é dominante tem essa dificuldade? Um pouco é isso. Mas se ela tiver o treinamento correto, de simplesmente fazer a pergunta que tem que fazer, coletar o dado que precisa para criar o projeto, pronto, menos é mais, direto ao ponto. Caramba. E aí, gente? Finalizamos? E já aproveita, ainda com método aqui. Mentoria ao vivo. 10h30 da manhã ainda e tudo isso. Mas esse é bom, agora pensa, 4 dias de feriado, dá para processar todas essas informações. Já falei, nossa. Eu ouvi que todos vocês têm sorte, não era não? Verdade, a sorte chorando em casa de vez em quando não tá dando certo. Depois fala, isso aí, vamos lá. A sorte. Feriado, acordar 7 horas da manhã é pura sorte, não é? 7 horas? Que otimista! Já acordaram mais cedo às ainda. 5h40. Eu acho que todos vocês moram onde moram, vivem como vivem, sorte. Não, com certeza. Tem uma frase que eu gosto. A sorte favorece uma mente bem preparada. Essa frase é slogan, assim, agora. Não é sorte, é muito trabalho. Isso aí, gente. Que gostoso, hein? Tudo isso você encontra no MVP. Isso aí. Não é, Cleiton? Já Mentoria, estamos aí, marketing, vendas e produtividade. Vamos para a segunda aula já. Segunda aula essa semana. Tem alguns alunos aqui. E nos vemos por lá. Quem aqui já praticou, colocou em prática pontos que aprenderam, que o Cleiton ensinou na primeira aula aí? Tem Eu vou alguém? por ele nessa batina, né? Nós temos um grupo. Tem tarefa, né? Tem, botar em ação. Parte prática. São as ações que levam resultado. Não adianta nada as teorias. Só E teoria. eu acho que a vantagem de ter uma mentoria é você poder tirar a dúvida. Tipo, aplicar, olha, apliquei e senti dificuldade nisso, né? Então, para os alunos que estão aqui, que começaram a aplicar, teve alguma dificuldade nessas primeiras tarefas? Algo que vocês colocaram em prática e sentiram, cara,
aqui eu tô ainda escorregando, aqui eu ainda não consigo fazer tão bem. Eles estão pensando. Pensando, tem que... E o bom da mentoria, além de fazer a pergunta, é você ajustar, né? Às vezes a pessoa recebe a informação, tenta aplicar e fala, olha, Cleiton, desta forma que você falou, não serviu 100% para mim. Tá, onde exatamente? E a gente ajusta para aquela realidade. Então isso é bom de mentoria também. A mentoria, eu entendo ela como um conselho. Até brinco bastante com as pessoas, falando que olha que legal, é um conselho da minha empresa. Então eu que ainda sou sozinha, eu levo as minhas dores, os meus problemas, assim, sem filtros. Falo, tá acontecendo isso, não tá saindo venda, não tá acontecendo. Não estou me comunicando, não consigo, enfim. E eles me trazem soluções porque eles estão de fora do meu problema. Eles não têm apego emocional com aquilo que eu tô passando por problemas. Então eles têm umas ideias assim, falam, nossa, como eu nunca pensei nisso. E é justamente por quê? Porque eles não têm esse apego emocional. E é perfeito o jeito que você entrou na mentoria, de cabeça. Sim. Tem gente que entra, mas fica, mas eu não posso falar isso, porque senão ele vai pensar tal coisa de mim. Mas você tá lá pra isso. Sim. Né? Então, se você não se abrir, você não vai aproveitar. É fazer valer o tempo deles. E o seu? Também. O Mas seu é mais tempo, o deles seu porque... dinheiro, E o seu né? dinheiro. O dinheiro, sim. Só que assim, Opa. o que eles entregam é muito mais, eu vejo muito mais valor do que aquilo que eu paguei. Então, é uma chance de eu estar perto de uma pessoa que entende de vendas, uma que network, outra de marketing, outra produtividade. Então, pessoas que estão abertas ali a ajudar com que eu resolva os meus problemas. Isso faz com que eu alavanque. Ah, perfeito. Uau! O Thiago aqui não Prova tava social ao vivo. Ela vendeu a mentoria. Bom, o MVP para mim caiu como uma luva. Primeiro encontro nosso, aliás, foi muita coisa. Como eu disse, eu fui uma pessoa que eu vendi tempo a vida inteira. Era a única coisa. E fazer essa transição para a venda de um produto me ajudou muito, trouxe algumas coisas e já me mostrou essa semana que eu deveria ter aplicado uma coisa que eu não apliquei. E o Cleiton falou na primeira aula já, assim, né? Que era realmente você chegar e ter a consciência e deixar isso acordado com o cliente de quanto tempo ele vai disponibilizar para você. E de não fazer isso com o cliente. E o meu gestor tinha falado que eu tinha que melhorar o quebra-gelo. Então a gente ficou em 25 minutos de quebra-gelo. Daqui a pouco o cara falou: então, minha esposa tá me esperando, eu tenho que ir embora. eu assim. Aí conseguimos apresentar, né? É um cliente que potencialmente vai dar tudo certo. Ele saiu, olhei pro meu gestor e falei: agora puxei demais de um lado, soltei do outro, né? Mas calma que eu vou alinhar, eu vou chegar aí. Mas lembrei na hora que você havia comentado, comentei com ele que também está no MVP e a gente já vai tentando melhorar para as próximas aí, encaixar nos nossos atendimentos aí. Mas o MVP é algo sensacional, eu acredito que tem muita coisa ainda para aprender, vai ser muito bom. Estou ansioso aí, viu? Legal, bacana. É isso. Gente, agradecer, né, a presença de todos vocês. Foi um formato muito gostoso, muito bacana. Acho que temos que repetir, né? Sim, É muito bom logo mais sentir essa energia, esse calor humano. Café com mentoria, ponto 2. Café com mentoria, ponto 2. Foi muito bom mesmo. Legal, obrigado mesmo. Tô aprendendo com os melhores. Aí, ó. Gente, obrigado vocês que nos acompanharam aí, mais este podcast, essa mentoria ao vivo aqui do Instituto Conecta e Cresce. E para mim é uma honra estar acontecendo esse novo formato, que seja muitos ainda pela frente, né? Sim. Aqui neste coworking foi onde começou o Conecta e Cresce. E coincidentemente só não está o Renan aqui, mas a Rebeca, o André estão aqui. Foi aqui nessa mesa que nasceu a ideia do Conecta e Cresce. Então, para mim e para nós todos aqui, ter vocês acompanhando este momento é um motivo de muito orgulho, muita satisfação mesmo. E se você não se posicionar, se você não tiver propósito e não tiver vontade de fazer acontecer, com certeza a sua vida vai ficar como está. Então,
pense adiante, sirva as pessoas, faça acontecer, se mova, busque mentoria, busque amigos, busque a roda com propósito. Senão, meu amigo, você vai continuar aí sentado, chorando, esperando o cliente vir na sua mesa. É difícil, mas a gente fala assim que as conexões nos levam a lugares maiores, né? E esse café da manhã aqui com todos vocês, acho que está sendo muito legal para todo mundo, porque assim, às vezes a gente está no evento, está no Connect, mas não dá tempo de conversar com todo mundo lá. Tá? É muita gente, são muitas pessoas, às vezes a gente quer conversar um pouquinho mais com uma pessoa que está nova ali no grupinho, mas ter esse momento com 10, 15 pessoas, a gente consegue extrair um pouquinho mais de cada um. Precisa ainda marcar para visitar ali algumas pessoas que fazem parte do MVP. E acredito que todo mundo conseguiu extrair um pouco de informação. Hoje é um feriado e vocês estão aqui aprendendo, se conectando, né, extraindo informação do Cleiton aqui. E tenho certeza que só de vocês dedicarem um pouco dessa manhã aqui, com certeza vai ajudar muito no negócio de vocês. E vocês já vão ser referências para nós nas suas funções, né? Então, agradeço demais todo mundo que está aqui, agradeço demais você que está acompanhando a gente pelo YouTube. Espero que tenha gostado do nosso conteúdo. E nos vemos em breve. Tá de like, tá de like. Dá um like e se inscreve no canal também, por favor. Vamos dar um tchau pra galera aqui do Instagram também? Pessoal do Instagram tá aqui. Pessoal, obrigado por acompanhar, viu? É isso.